Voltamos com a notícia de frente, agora às 6 horas e 39 minutos. Vamos seguir, vamos conversar agora, A gente vai falar via internet com o José Antônio Borges, que é o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, ele que foi reeleito agora para o próximo biênio. Deixa eu dar bom dia aqui para o Procurador-Geral de Justiça. Bom dia, procurador, tudo bom? Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Satisfação estar aqui novamente no programa. Bom dia, obrigada por ter atendido a gente. Lúcio. Procurador, o governador já assinou o ato aí de nomeação do senhor depois do resultado da eleição, né? Depois do resultado da eleição lá no Ministério Público, né? Onde o procurador José Antônio teve 19, 20 votos a mais do que o adversário dele. E agora, é possível unir esses dois grupos, procurador? O grupo do senhor que ganhou a eleição e o grupo de Paulo Prado, que perdeu? Da minha parte, eu acho que não há grupo. Claro que é salutar ter uma disputa onde há avanços e compromissos para que a instituição preste seu melhor serviço. Então, quando participei da outra eleição, foi exatamente com esse objetivo. Não existe grupo de José Antônio. E se houve grupo de Paulo Prado, acabou. Tivemos um probleminha, mas deu para ouvir bem aqui, Lúcio. Procurador, agora teve uma outra polêmica recente, na verdade, que trouxe uma insatisfação muito grande à sociedade como um todo, que foi a licitação para a compra de celulares caros, como o iPhone, o último modelo aí, o iPhone 11 Pro. E isso causou uma certa revolta por conta do momento que a gente vive, né? Gastasse uma licitação com mais de 2 milhões de reais na compra de aparelhos. E a população ficou bem irritada com o Ministério Público, porque diz que o Ministério Público também tem uma responsabilidade como órgão da Justiça e com a sociedade como um todo nesse momento de pandemia, onde muitos padecem financeiramente, inclusive. Como que o senhor responde a isso, procurador? Eu agradeço essa pergunta, porque eu estava afastado como candidato e não pude defender a instituição e justificar naturalmente isso e prestar contas. Vamos lá. Nós tínhamos um pacote de dados antigo do contrato que nós vamos extinguir, que era 1.100.000, que era por 30 meses, onde nos davam celulares que não tinham qualidade, ou em torno de 30 celulares que eram os melhores. Nós fomos discutir isso com a empresa e reduzimos isso de 1.100.000 e só para o pacote de dados para 247.000. Então, houve uma economia de 850.000. E aí, com essa situação, nós podemos colocar celulares de ponta e que tenham segurança para os promotores, inclusive, fazerem audiências, seja nesse momento de teletrabalho, ou quando eles estão nas salas de audiências e usam esses celulares que tenham uma boa memória para corrigir petições, para fazer petições, porque o Wi-Fi dos fóruns muitas vezes não funciona. Então, você precisa de um bom celular e esse celular que funcione. Qualquer empresa faz isso. E aí eu quero dizer o seguinte, Tribunal de Contas da União compra até iPad para os seus funcionários, Ministério Público Federal também compra, e outros órgãos compram. Eu não vou citar os órgãos estaduais que fazem isso, mas o que eu quero dizer é que nós fizemos uma economia de 850.000 só querendo o pacote de dados da empresa, sem os celulares que não tinham condições, e algumas coisas que eles empurraram naquele contrato que não era interessante e nós não usávamos. E aí, como fizemos a compra dos aparelhos, é isso, para uso do trabalho. Todo promotor tem um celular funcional, é obrigado a ter. Esse celular tem que ficar ligado para atender a população. Aliás, baixei o ato aí para prorrogar até 30 de março o teletrabalho diante da pandemia que vocês comentavam, e embaixo dessa portaria que eu baixei, lá está o telefone de todos os promotores de justiça. Não vamos fazer igual o colega de vocês, o Marcão, jornalista que anda com 10 celulares no bolso para atender todo mundo. Então, um celular só. Claro que os promotores têm o dele particular e quando saem de férias desligam o celular institucional. Mas, desculpa insistir aqui, deixa rapidinho Lúcio e Paulo, sei que eles querem perguntar também, mas em relação a isso que a população fala é o seguinte, por exemplo, o jornalista que tem 10 celulares, eu acho que o senhor está se referindo ao Marcos Lemos, que todo mundo conhece, mas ele compra do salário dele, né? Não é celulares institucionais lá da Prefeitura de Várzea Grande.
Ele compra, porque eu já perguntei, ele compra do bolso dele. Mas a pergunta que a população se fez é o seguinte: tudo bem, a gente entende que é necessário uma tecnologia para o trabalho remoto, mas precisava ser um celular de última geração, de ponta, tão caro, com um valor tão alto, não teria outra alternativa, procurador? Bem, o nosso sistema de DTI, isso nós temos o SET, que é esse grupo, colocou que os melhores celulares no mercado para nós usarmos por 4 anos, que houve até ideia, por que vocês não pegam o iPhone 8? O iPhone 8, daqui a pouco ele não vai ter mais a sua atualização. Então, o que tinha no momento era o 11. E, aliás, eles vão nos dar o 12, porque não tem mais o 11 no mercado, mas com o preço do 11. Então, são equipamentos que eu volto a dizer, nós usamos para o nosso trabalho. Agora mesmo estou aqui fazendo essa reportagem com vocês através de um celular. Eu, quando entrei no Ministério Público há 28 anos atrás, que fiz o ano passado, nós tínhamos, era da máquina da datilografia, era um absurdo. Eu tive que levar a minha máquina, eu tinha que comprar papel, porque o Ministério Público não tinha estrutura. Então, onde você trabalha, tem que ter estrutura. Nas empresas que também têm seus celulares corporativos, é até importante por causa de uma ação trabalhista, né? Porque dependendo do que você faz o dia todo ou à noite para o seu empregador, dá ações trabalhistas. No nosso caso, não. Nós somos agentes políticos e temos que ficar com o celular acionado para atender a população depois das 18 horas, inclusive. Doutor José Antônio. Doutor José Antônio, muito respeitosamente, eu pergunto para o senhor, nós estamos vivendo um tempo atípico, né, inédito. E aí, a gestão do senhor, enquanto chefe aí do Ministério Público, eu vou, além dessa questão dos smartphones, num passado não muito distante, talvez maio por aí, já teve outra situação que foi aquele voucher, não é? Espécie de voucher aí de até R$1.000 para os membros do Ministério Público, não é? E agora a questão dos smartphones, quando há outras prioridades, porque aí fica aquela tese, fica aquela situação assim: meu dinheiro, minhas regras, ou seja, meu orçamento, minhas regras. Ou seja, o Ministério Público tem o seu orçamento, é dele, ele faz desse recurso o que bem entender. Não seria o caso de um passinho para trás e uma consciência mais social no sentido coletivo, de perceber que estamos numa pandemia e verificar mais essa camada que precisa ou precisaria de uma ajuda, talvez, do Ministério Público, como o Tribunal de Justiça já o faz, como o Tribunal de Contas também tem a sua ação nesse sentido, o próprio Executivo tem feito, a Assembleia Legislativa também tem feito, esse pessoal que tem o orçamento, a Defensoria também tem essa pegada social. Não seria o caso de deixar um pouco, de segurar um pouco mais os smartphones e também esse olhar para o próprio umbigo do Ministério Público e ver um pouco mais a situação coletiva da população? Bem, nós fazemos recuperações de ativos e o Estado hoje deve 140 milhões para nós, como quase 400 para o Judiciário, que foi do governo Pedro Taques. Quando você falou, sábado, por exemplo, eu fui na inauguração dos ares condicionados do Fórum aqui de Cuiabá, que foi a população ficava no calor, e os advogados naqueles corredores. E, além disso, no subsolo hoje do Fórum foi inaugurada uma academia de ginástica para os seus funcionários, que é muito importante, tendo em vista que é preventivo para os próprios funcionários. Então, nós podemos dizer que o Tribunal de Justiça não deveria ter uma academia de ginástica para os seus funcionários, ou, por exemplo, a Assembleia Legislativa não deveria ter colocado aqueles enfeites de Natal muito bonitos que estão ali na frente para a população ir lá ver com seus filhos. Então, eu acho que é um pouco relativizar. Ou, por exemplo, cortar a verba publicitária, que o maior cliente é o Estado das grandes empresas de comunicação, como é a TV Gazeta. Então, você, às vezes, tem essa visão de internet, onde as pessoas falam o que querem, sem saber os motivos exatos. Eu volto a dizer, nós fizemos uma economia, uma opção de diminuir. Eu poderia ter feito um pacote de dados de 3 milhões e ter celular para todo mundo. Não, vamos reduzir e comprar celulares que vão ser usados por 4 anos para o serviço. Eu volto a dizer, eu estou falando para vocês aqui, talvez um celular. E o promotor de justiça não é obrigado a comprar o seu computador ou o seu iPad, por exemplo. Estou falando, Tribunal de Contas e outros órgãos, se vocês querem ver celulares institucionais, investiguem em todos os outros setores que terão telefones institucionais.
E é natural que tenha, assim, é um instrumento de trabalho. Isso aqui não é só um telefone. Isso aqui é um editor de texto. Isso aqui você busca jurisprudências. Qualquer sistema de justiça, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, eu vou só no federal para não citar. Mas é só vocês buscarem as atas de licitação, que inclusive iPads de 12, 15 mil reais são comprados por esses órgãos. Então, eu não vejo nenhum problema nesse motivo. Agora, temos um orçamento, sim, um orçamento enxuto, que inclusive nós temos que trabalhar com muito cuidado para podermos dar as demandas, que nós estamos aí em 75 comarcas no Estado. Procurador, falando nas demandas do Ministério Público, o GAECO, né, nessa primeira administração aí do senhor como chefe do Ministério Público, ele foi também para o interior. O que é que está planejado para o GAECO, esse grupo de combate ao crime organizado aqui em Mato Grosso? Nós vamos destacar mais 2 promotores para o GAECO aqui na capital para dar suporte na questão do crime organizado ambiental. A gente sabe que o desmatamento que ocorre tem todo um sistema organizado disso. Já temos algumas investigações nesse sentido, mas vamos colocar 2 promotores com expertise na área ambiental para trabalharmos nesse foco. Além disso, vou destacar mais 2 promotores para ficarem 3, com o Domingos Sávio, ali no NACO, agora com a reeleição e alguns prefeitos entrando, para nós darmos efetividade maior, que enquanto esse prefeito esteja ali e eventualmente cometa alguma improbidade ou algum crime, ele seja processado ainda durante o mandato. Não depois que acabe o mandato e volta para o foro comum do juízo de primeiro grau, e aí o prejuízo já ocorreu. Então, nós vamos dar uma ênfase para os prefeitos, com essa fiscalização e aqueles que eventualmente cometam crime serem responsabilizados ainda quanto prefeitos, e na questão ambiental. E queremos também trazer o GAECO para Sinop e para Tangará. Esse modelo havia alguma resistência, não acreditavam nele, mas já começou a dar frutos aí aonde há o GAECO, que é Cáceres, Barra do Garças, Sorriso e Rondonópolis. Procurador, outra notícia que ganhou uma repercussão grande na semana passada foi a situação dos hospitais filantrópicos, né, aqui de Cuiabá, tanto o Hospital de Câncer quanto o Hospital Geral, que ameaçaram, que paralisaram por conta de falta de repasse da Prefeitura. E claro que a população cobrou, né, essa situação que já vem se arrastando há um tempo. E por que deixar acontecer, chegar até esse ponto? O Ministério Público, ele está junto aí, está cobrando da Secretaria Municipal de Saúde aqui. Como que está essa situação? O senhor tem alguma novidade em relação a isso? Hoje tem a promessa de repasse dos 6 milhões por parte da Prefeitura para o Hospital de Câncer. Eu conversei com o doutor Alexandre Guedes, que tem um procedimento em relação a isso, desses hospitais, esse no aspecto por que está tendo ou não repasse, que poderia se dizer das prestações de contas, que às vezes demora o repasse 40 ou 50 dias até ser feita essa prestação de conta. Agora, a gente tem que reconhecer, voltando a falar em informática, hoje, com a situação informatizada, e se tiver um sistema bem informatizado, isso poderia ser online para não se justificar o atraso exatamente porque não houve prestação de contas. Então, há uma falha nesse sentido. Por outro lado, a gente também, sempre, todo final do ano, na hora de pagar o 13º, essa é a verdade, que os hospitais vêm a público fazer essa reclamação. O que precisa, no meu entendimento, ser resolvido é exatamente essa prestação de contas mais rápida. Basta usar a tecnologia, basta usar a informática, um sistema online, e assim até uma auditoria muito mais rápida do serviço prestado para pagar. Então, existem 2 falhas aí. A falta de vontade política da Prefeitura com esse atraso e desses próprios hospitais também, só lembrarem disso quando é para pagar o 13º dos seus funcionários. Para, procurador, me permita, né, mas eu vou discordar do senhor, né, que essa posição dos hospitais, especialmente o Hospital de Câncer, tudo bem, agora é final de ano, tempo de pagar o 13º, mas o problema com o Hospital de Câncer já vem há muito tempo e colocando em risco pacientes que fazem radioterapia, quimioterapia. Então, é o seguinte, não é agora. E teve uma declaração aí da secretária municipal de saúde revelada pelo diretor do Hospital do Câncer, pelo diretor-presidente, Laudemir Nogueira, dizendo o seguinte, a secretária disse o seguinte, olha, eu não vou mentir para vocês, o dinheiro que era para pagar os hospitais, nós demos outra finalidade. Então, a questão parece mais grave ainda, não é, procurador?
Eu esqueci de falar de um ponto. Também a área de improbidade está investigando isso, exatamente nesse ponto. Se a prefeitura, isso é uma verba que vem federal, uma verba casada com essa finalidade. Não teria porquê, nem motivo nenhum. Isso aí, confesso, mais caracteriza crime e também improbidade administrativa do gestor público, sem dúvida nenhuma, Lúcio. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, trocando um pouco de assunto, que balanço o senhor faz da questão da ação do NACO em relação aos órgãos públicos, enfim, porque aparentemente o NACO trabalhou menos em 2020 do que no ano que passou, ou a impressão minha. Eu queria que você fizesse um balanço e apontasse aí o que foi mais relevante realizado nesse ano por parte desse núcleo aí de competências ordinárias. Não, trabalhou-se muito, salvo engano, houve a denúncia de 16 prefeitos. O doutor Domingos Sávio é muito discreto em relação a isso e acaba não publicizando, e vocês da imprensa talvez não acabam sabendo, até efetivamente algum desembargador fazer o recebimento dessa denúncia, ainda não chegou a notícia, mas houve muito trabalho. Além disso, claro que, de certa forma, a pandemia atrapalhou, porque o trabalho em campo de investigações, ele não chegou a parar, mas ele diminuiu fortemente. Então, isso trouxe uma dificuldade, mas foi muito produtivo. E hoje nós temos ali uma delegacia dentro do Ministério Público, com um delegado, que nós vamos reivindicar mais um delegado. Fizemos lá uma adaptação de 120 metros quadrados, onde tem lá policiais, juntamente com mais um promotor, que é o doutor Zaru, e a gente quer levar mais 2 promotores para dar mais agilidade. Mas, efetivamente, claro que a pandemia atrapalhou muitas operações que devem ser desencadeadas no próximo ano. As denúncias diminuíram, doutor Zé Antônio, e eu digo mais porque, por exemplo, Cuiabá teve muitas denúncias, né? Houve algumas vezes interferência, a ação do próprio Ministério Público, do próprio NACO, mas houve uma redução nas denúncias aí de crimes praticados nesses setores aí, setores públicos? Não, o que há investigações. Quando você fala de organizações criminosas, não é simplesmente um furto que só tem ali um fato isolado, é uma circunstâncias, né? Falando em saúde, a gente tem que lembrar que houve uma operação de saúde que acabou indo para o Ministério Público Federal e Justiça Federal, onde tinha exatamente ali o ex-secretário de Saúde, o Arque, onde tem ali situações que ainda estão lá. E deste caso vai sair muita coisa a respeito dessas entranhas aí infectadas pela corrupção na saúde. Ou seja, quanto menos saúde, quanto mais desvio de dinheiro, naturalmente mais mortes e menos assistência médica nos postos e hospitais da nossa cidade, que é referência estadual, a gente não pode esquecer disso. Nesse caso o mais recente caso verificado, não é, de afastamento por questões não muito claras aí, ou com suspeitas de corrupção na Prefeitura de Cuiabá, quando se afastou o secretário agora, recentemente, aí, de saúde. Aí. Como que o senhor avalia esse caso aí, já que foi considerado grave, né, um caso de corrupção? O Ministério Público tomou as medidas, o Judiciário deu afastamento, foi ao tribunal, o tribunal manteve isso. Claro que isso vai ter desdobramentos que estão na mão dos promotores que cuidam deste caso e vai ter aí outras medidas que, no momento certo, vão ocorrer. Procurador, o senhor falava agora há pouco aí sobre a pandemia, e aí, também relacionado à pandemia, essa pergunta que o Paulo Coelho fez sobre o afastamento do secretário de saúde, né, com suspeita ali de superfaturamento gigantesco, né, na compra de medicamentos para combater ivermectina para combater a Covid-19. Mas a minha pergunta aqui é sobre algumas imagens que nós mostramos no início desta edição do A Notícia de Frente, de um evento lá no Parque das Águas, numa aglomeração gigantesca, evento liberado pela Prefeitura de Cuiabá. O Ministério Público tem como agir numa situação como essa, de enquadrar o poder público para que
ele não libere eventos Ou fiscalize, com né? tanta aglomeração dessa forma? É possível uma ação do Ministério Público? Bem, quando da pandemia, no primeiro momento, nós tomamos várias medidas até ter saído um decreto estadual. A verdade é que houve uma acomodação com as mortes, não ficou mais essa comoção social, e infelizmente de uma pressão econômica também, e uma confusão muito grande criada pelo governo central, a partir do momento que o nosso presidente da República disse que essa pandemia era uma gripinha. Agora nós temos uma discussão se a vacina chinesa é boa ou não, uma questão ideológica. Então, e essa briga agora com São Paulo, quem vai salvar mais vidas, quem vai ser dono da vacina. Política é uma coisa. Agora, esse espaço para se buscar só poder e discutir acaba trazendo essas situações. Eu ouvi o comentário antes do professor aí, a respeito, a própria ministra Damares agora fazendo um fake news, dizendo que adolescentes com 12 anos podem fazer sexo quando for visitado. Isso é uma lei de 2012. A partir dos 16 anos, qualquer jovem pode casar com autorização dos pais. Então, é nesse caso de 16 anos, aquele adolescente que já é casado e esteja recolhido, no nosso caso, Pomeri, poderá ter a visita íntima da sua esposa. E, claro, é esposa, que é casado, ou com autorização, não é criança de 12 anos, que é estupro. Então, você vê um governo federal criando esses fake news. Enquanto nós deveríamos estar aqui discutindo questões como a saúde de forma coordenada, nós vimos uma briga política em relação à pandemia. Isso trouxe graves problemas, como a gente tem visto aí, a respeito disso. Agora, temos que ter uma conscientização social disso. Deus nos livre, espero que não, mas talvez hospitais cheios, as pessoas começando a morrer novamente, haja aí, as pessoas abram os olhos. Mas a verdade é que hoje as pessoas acham que acabou a pandemia, ou ela não vai pegar essa pandemia, ou se pegar, ela não vai morrer. E como vocês estavam comentando, é uma doença que deixa graves sequelas. Nós podemos lembrar de pessoas, o próprio governador, depois da Covid, teve que ir para São Paulo para tratar de uma pneumonia. O próprio Botelho teve que voltar a São Paulo, porque também tinha problema. O nosso secretário de saúde, aí, depois da Covid, ficou com sequelas. Então, essa doença não é só viver ou morrer, é sequelas também que deixam para o resto da vida. É muito sério isso. Mas falta aí um maior esclarecimento e uma briga ideológica em relação à doença que nos leva a essa situação tão grave. Doutor, só rapidinho, só uma última pergunta, assim, que se possa responder de forma bem rápida. Procede a informação de que o Ministério Público está também, a propósito da primeira pergunta, ou segunda que nós fizemos aqui, também criando aí um programa de assistência à saúde no valor de R$ 1.500 para os promotores e procuradores e R$ 750 para os demais servidores, uma espécie de auxílio-saúde. Procede isso? Esse auxílio-saúde foi implantado em maio e naquela comoção da pandemia houve uma revogação pelo nosso próprio Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, no mês passado, aliás, nesse mês ainda, no mês passado, houve uma regulamentação disso e caiu a liminar. Então, como o Ministério Público Federal recebe auxílio de saúde, o Ministério Público do Trabalho, o Supremo recebe, o nosso Judiciário aqui do Mato Grosso também recebe, nós podemos pagar, sim, o nosso auxílio de saúde. Quero dizer uma coisa para vocês, o Estado de Mato Grosso paga um auxílio de saúde. O que é o MT Saúde? O MT Saúde, onde os funcionários pagam uma parcela de um plano de saúde estadualizado e o Estado paga outro. Então, esse auxílio de saúde não é só para o Ministério Público. Todos os funcionários do Estado do Mato Grosso que estiverem no MT Saúde têm ali dinheiro público, porque não se sustenta só com o dinheiro dos próprios funcionários. Mas não é 1.500 nem 750. É R$ 500 para os funcionários e R$ 1.000 para os promotores, objetivamente falando, caindo a liminar que tinha ali naquele momento. Mas não é só o Ministério Público que tem isso. Volto a dizer, outros órgãos têm, e o próprio Estado de Mato Grosso com o MT Saúde para mais de 60 mil funcionários. Procurador, obrigada por atender a Notícia de Frente. Um bom dia. Eu que agradeço, aproveito a oportunidade para desejar um Feliz Natal e um próspero ano para todos nós, com muita saúde, paz e principalmente que o governo federal tenha agilidade, porque é a responsabilidade dele a vacinação de toda a população brasileira em relação a essa pandemia, o Covid. Obrigada para o senhor também. A gente conversou então com José Antônio Bosch, que é o Procurador-Geral de Justiça. Deixa eu só mandar aqui um abraço para Simone Machado, um beijo aqui para Simone, está assistindo a gente, adora a Notícia de Frente, ela trabalha lá no Núcleo Estadual
de políticas para mulheres. Obrigada, viu, Simone? Vamos, nesse bloco ainda, chamar um destaque. Vou para o destaque do Paulo, porque o procurador falou do seu destaque, sem saber, né, Paulo? Não, ele sabia, ele sabia, ele assistiu. Ele ouviu, Porque será? é a audiência nossa. Então ele tá. Dizendo que Falou do seu destaque, então vamos para ele, por favor. Está dizendo que a Damares soltou um fake a ministra news. Damares soltou fake news. Só que a ministra Damares, se fake news ou não, ela está apenas reportando aquilo que foi aprovado pelo CONDEMA na quinta-feira passada. Ora, se já existia, conforme apontou aí o procurador, se já existia, não é? Por que isso foi criado, foi aprovado, não é? O fato é que existe esse argumento aí de que já existia, que já podia visita íntima, só que não estava sendo praticado, ou pelo menos o CONDEMA apontou isso, autorizando. E o que é mais absurdo nisso tudo, que a visita íntima porque o ECA diz o seguinte, que criança até os de 12 a 17 anos, não é? E depois disso já é adolescente. E aí eu fico pensando, de 12 a 14 anos, não sei, coisa assim. Seja qual for a idade, a partir de 12 anos, está permitindo isso. A pessoa que tinha namorada, a menina que tinha namorada lá fora, pode, diz isso, né? Agora, isso possibilita que o argumento, que quem está lá dentro internado, acho que é internado que fala, né, acautelado, pode usar esse argumento, eu tenho uma namorada lá fora, então para possibilitar esse tipo de situação. E o próprio Código Penal diz também que sexo com até 14 anos, com criança até 14 anos, é estupro de vulnerável. Então, olha só o que está sendo permitido agora. Está permitindo sexo dentro das nossas unidades unidades socioeducativas. Isso é de uma preocupação muito grande para os pais, porque, afinal de contas, se está permitindo de 12 a 21 anos, porque 21 Mas anos... aonde você leu que está permitindo? O procurador colocou ali o seguinte, que esses casos aí, essas visitas íntimas, ele me colocou ali a partir de 16 anos. Aqui eu estou com a lei aqui. O CONDEMA foi aprovado... Não, estou dizendo o que o procurador falou. O CONDEMA aprovou. O que o procurador do Ministério Público colocou é o seguinte, que a partir de 16 anos, se esse menor tiver uma união estável... Que pode ser emancipado, ele pode casar com 16. Tiver uma união estável, é permitida essa visita íntima. Tudo bem. Eu estou só recuperando... Não, e ele falou certo realmente. Só que aí, esse já é o segundo absurdo que tem nessa aprovação da resolução do CONDEMA da quinta-feira passada. Olha só, o estabelecimento é público, né? Estabelecimento não, a instituição é pública, não é? Então, quer dizer, que ali se permitirá a visita íntima, íntima para crianças, uma coisa que será respaldada pelo poder público, quer dizer, é institucionalizar o complexo socioeducativo como se fosse um motel. É isso que vai acontecer. Se poderá dormir lá, é isso, vai estar se institucionalizando o complexo socioeducativo como um motel. E aí também tem a questão da coerção, né? Se um indivíduo de 21 anos pode ter essa intimidade com uma pessoa de 14 anos, internada também lá, isso pode suscitar coerção, quer dizer, um cara pode usar os seus argumentos, o mais variáveis possível, ou uma mulher, não sei, para tentar coagir e poder ter a intimidade sexual. Eu pergunto isso porque eu estou aqui com o Conjur, é um site jurídico, né, que você pode olhar ali as leis e tem os comentários dessas leis. E tem aqui a lei, que é a 12.594, de janeiro de 2012. E nela há interpretações, e a interpretação é parecida com o que o procurador trouxe para a gente, que a autorização é em cima de adolescentes casados, ou seja, você só pode casar com 16 anos, e não como equivocadamente disse a ministra Damares numa entrevista ao SBT.
Inclusive, a presidente do CONANDA, a Iolete Ribeiro, disse que é preciso que a gente questione a afirmação equivocada de que essa resolução contribui para a violência sexual. Isso não é verdadeiro, dado que a resolução traz previsões voltadas para a preservação da violência sexual. Aí, outros advogados foram ouvidos e também tiveram a mesma interpretação. Não. De Pois que é, mas aí não... é um lado, Nayara, com todo respeito, é um lado que você está lendo, né? Porque é proselitismo. O cara que defende isso e está pregando uma narrativa. Agora, existe narrativa que foi porque a norma, ela condiciona o casamento à união estável, entendeu? Tá, mas não é só sobre isso que está falando, gente. O Conselho aprovou isso na quinta-feira, que não é só essa questão da união estável, não é só isso, é muito mais do que isso, né? Porque você tem que definir. Existe o ECA, que define quem que é criança, quem que é adolescente, e existe o Código Penal que classifica como estupro de vulnerável sexo dos 14 anos. E isso que foi aprovado na quinta-feira passada, libera isso aí. E essa desculpa aí de que é que nem aquela história da maconha, né? Vamos liberar a maconha para evitar os crimes decorrentes dela, né? Mesma coisa a questão do estupro. Vamos liberar isso, vamos aprovar essa resolução para reduzirmos a questão do estupro dentro das unidades socioeducativas. Balela, isso é institucionalização do complexo socioeducativo para fins de sexo. E o que é pior, com a aprovação aí de entidades tidas como sérias, como OAB e principalmente CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Certo, olha, a gente vai para um breve intervalo, na volta tem mais a notícia de frente aqui na sua TV Vila Real.